O mistério de Mary King's Close. Meu nome é David MacLeod e sou um guia turístico em Edimburgo, Escócia. Parte do meu trabalho é conduzir visitantes por Mary King's Close, um dos lugares mais assombrados da cidade. É uma série de becos subterrâneos que foram fechados durante a peste bubônica no século XVII. Eu sempre considerei as histórias de fantasmas como truques para atrair turistas, até que algo terrível aconteceu comigo. Era uma noite fria de novembro. O turno noturno estava quase terminando e eu estava mostrando o último grupo do dia pelos becos sombrios. As luzes fracas lançavam sombras sinistras nas paredes de pedra. Eu contava as histórias habituais, os gritos de uma mãe que perdeu seus filhos para a peste, os lamentos de almas penadas que não conseguiam descansar em paz. Enquanto o grupo ouvia, vi um movimento no canto do meu olho. Uma figura escura, como uma sombra, parecia espreitar do fim do corredor. Pensei ser um reflexo ou algum visitante atrasado, mas quando virei para olhar diretamente, não havia ninguém. Continuei o tour, mas aquela sensação inquietante não me deixava. Chegamos à casa de Anne, uma jovem que morreu de peste, cuja história de seu espírito perturbado assombra o Close. Muitos visitantes deixam brinquedos e doces para acalmar seu espírito. Enquanto eu contava a história, senti uma presença fria e opressiva. De repente, uma das bonecas que estavam no canto caiu sozinha, rolando até os meus pés. O grupo ficou em silêncio e todos os olhos estavam fixos na boneca. Tentei manter a compostura e continuei a história. Mas então ouvimos um choro baixo e desesperado. Vinha do fundo do corredor, onde eu tinha visto a sombra. Uma mulher, pálida e de aparência espectral, estava ali, chorando e balançando-se de um lado para o outro. Seu olhar vazio encontrou o meu e senti um calafrio subir pela espinha. De repente ela desapareceu. O grupo, agora em pânico, começou a correr para a saída. Eu o segui. Mas quando estávamos quase fora do Close, a figura apareceu novamente, bloqueando o caminho. Sua presença era esmagadora e eu não conseguia mover um músculo. Os gritos do grupo ecoavam pelos corredores, mas tudo o que eu podia fazer era olhar para aquele rosto vazio e sentir uma sensação esmagadora de tristeza e desespero. Finalmente, ela desapareceu e conseguimos sair correndo do Close. Desde aquela noite, nunca mais fui o mesmo. Os gritos e o rosto daquela mulher ainda me assombram. Hoje, evito Mary King's Close a todo custo. Não sei o que vi, mas tenho certeza de que os espíritos daqueles becos não descansam em paz. E agora, enquanto conto essa história, sinto novamente aquele calafrio. Ouço passos atrás de mim, mas não ouso olhar para trás. Porque sei que mesmo fora de Mary King's Close, as almas perdidas daquela praga terrível ainda me perseguem. O horror de Aokigahara. Meu nome é Kenji Nakamura e eu costumava trabalhar como guarda florestal em Aokigahara, a Floresta do Suicídio no Japão. Durante os anos em que trabalhei lá, vi coisas que desafiam toda lógica e razão, coisas que ainda assombram meus sonhos. Aokigahara é conhecida por sua densidade e silêncio inquietante. As árvores são tão densas que bloqueiam a maior parte da luz solar e abafam os sons, criando um ambiente surreal e opressor. O local tem uma fama sombria como ponto popular para suicídios, o que atraiu uma atmosfera de tristeza e desespero à floresta. Tudo começou numa tarde de outono, quando fui designado para procurar por um homem desaparecido, Takashi Yamamoto. Sua esposa havia relatado seu desaparecimento e seu carro foi encontrado abandonado na entrada da floresta. A missão era simples: encontrá-lo e trazê-lo de volta. Eu estava acostumado com essas tarefas, mas naquela tarde, algo parecia diferente. Enquanto caminhava pela trilha estreita, o silêncio absoluto da floresta era perturbador. Sem pássaros, sem insetos, apenas o som de minhas próprias pegadas. Após 1 hora de caminhada,
Encontrei uma tenda velha e desbotada. Dentro dela havia pertences de Takashi, uma carteira, um diário e uma corda. O ar estava pesado e uma sensação de pavor tomou conta de mim. Lendo o diário, descobri que Takashi havia sido atraído para a floresta por uma força que ele não conseguia explicar. Falava de uma voz feminina que o chamava, prometendo-lhe paz. Decidi seguir as pistas deixadas por ele e fui mais fundo na floresta. Depois de mais algumas horas, a escuridão começou a envolver a floresta e senti que não estava sozinho. Sussurros quase imperceptíveis, como se alguém estivesse falando suavemente ao meu ouvido. Olhei ao redor, mas não vi nada além de sombras das árvores. Meu coração começou a acelerar quando percebi que os sussurros estavam me guiando mais fundo na floresta. De repente, vi uma figura à distância. Uma mulher, pálida e vestida com um kimono branco, flutuava entre as árvores. Ela parecia me chamar com uma expressão de desespero no rosto. Decidi segui-la, pois tinha a sensação de que ela sabia onde Takashi estava. Segui a figura por 1 hora, até que chegamos a uma clareira. Ali, pendurado em uma árvore, estava o corpo de Takashi. A cena era horrível, mas antes que eu pudesse reagir, a figura da mulher se materializou diante de mim. Seus olhos eram vazios e seu rosto estava contorcido de dor. Ela começou a falar, mas suas palavras não faziam sentido. Era uma mistura de gritos e sussurros. De repente, senti uma força invisível me empurrar contra uma árvore. Tentei lutar, mas não conseguia me mover. A figura da mulher começou a se aproximar e o desespero em seu rosto transformou-se em ódio. Comecei a ouvir vozes ao meu redor, milhares de vozes gritando e chorando. Foi então que vi outras figuras emergindo da floresta. Homens, mulheres e crianças, todos com expressões de sofrimento eterno. Eles cercaram a clareira e suas vozes se uniram em um coro de agonia. Senti que estava sendo arrastado para um abismo de desespero sem fim. De repente, tudo parou. As figuras desapareceram e eu estava de volta à trilha. Ainda estava em choque, mas consegui correr de volta para a entrada da floresta. Reportei o que vi, mas ninguém acreditou em mim. Fui dispensado do meu cargo e desde então vivo atormentado pelas lembranças daquela noite. Hoje evito qualquer menção a Aokigahara. As vozes e os rostos das almas perdidas ainda me assombram. Não sei o que vi naquela noite, mas sei que Aokigahara é mais do que uma simples floresta. É um portal para um desespero eterno, e aqueles que entram podem nunca mais sair. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixe seu like. Ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Obrigado!